irmãos. Glorifico a Deus por mais esta oportunidade, pela graça, pela tua longanimidade, benignidade e pela tua misericórdia que dura para todo sempre. Amém, irmãos? Pegue as vossas Bíblias. Pegue a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Você que está com o teu exemplar bíblico. Você que não tem a Bíblia, mas tem no aplicativo do teu celular, smartphone, tablet. Abra em Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 16. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 a seguir. Glória a Deus. Alguns irmãos procurando. Glória a Jesus. Aguardamos para que todos acompanhem a leitura sagrada. Amém, irmãos? Amém? Todos encontraram? Vamos ler o texto. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Diz assim o texto sagrado. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, ó Deus poderoso, Deus de glória, ó Senhor, o Senhor é um Deus tremendo, e é por isso, Pai, que estamos aqui agora, diante da Tua presença, para glorificar o Teu santo nome, ó Pai, pois o Senhor é grande, poderoso, o Senhor é majestade, o Senhor é aquele que tem um controle sobre o céu, sobre a terra, e tudo que estás debaixo da terra, Senhor. O Senhor é aquele que tem um controle sobre as nossas vidas, ó Pai. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, ó Pai. O Senhor é aquele que é perfeito diante dos teus atributos, ó Pai. E nós estamos aqui nesta noite para lhe glorificar,
para exaltar e bendizer o teu santo nome, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e também de toda adoração. Ó Deus poderoso, clamamos a Ti, Senhor, nesta oportunidade, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, ó Pai, para que o Senhor perdoe as nossas fragilidades, fraquezas, equívocos, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, Pai, porque por muitos momentos nós falhamos, nós fracassamos, Senhor, nós nos equivocamos, ó Deus, e pedimos agora a Tua misericórdia. Clamamos agora, Senhor, pela Tua compaixão, pela Tua piedade, Senhor. Ah, meu Deus da glória, nos livra, Senhor, da Tua ira, que a Tua ira, Pai, não venha sobre nós, Senhor, porque confessamos, ó Pai, os nossos pecados, confessamos, Senhor, que não somos dignos da Tua glória, não somos dignos, Senhor, do Teu perdão, não somos dignos da Tua misericórdia, não somos dignos da Tua bondade, do Teu amor incondicional. Ah, Senhor da glória, mas o Senhor nos amou incondicionalmente. O Senhor nos amou, meu Pai, que deu o Teu Filho único, unigênito, para que eu e meus irmãos não pereça, mas tenha acesso à vida eterna, meu Pai. Ah, Senhor da glória, nesse instante, meu Pai, o nosso coração está contrito, meu Pai, e o nosso prazer neste momento é renunciar, meu Pai, todo pecado, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo, meu Pai, que nos faz separação entre nós e o Senhor, meu Deus. Ah, Senhor da glória, o desejo do nosso coração e o anseio da nossa alma, meu Pai, é neste momento de sentir a Tua presença, de sentir, meu Pai, a Tua graça nos envolvendo, de sentir, meu Pai, o Teu perdão, meu Pai, vindo sobre nós e nos restaurando, nos restituindo, meu Pai, nos levantando, nos erguendo, meu Senhor, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Ó Senhor da glória, só o Senhor, meu Pai, tem o verdadeiro perdão. Só o Senhor, meu Pai, para nos reconciliar por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, pela morte vicária lá na cruz do Calvário, aonde foi pago, Pai, um preço caro pelos nossos pecados, Senhor, aonde o Senhor nos banhou com o Teu sangue e nos deu a oportunidade, Pai, de ter acesso à Tua presença, à Tua graça, à Tua misericórdia. Aleluia! Ó Senhor da glória, que o Senhor nesta noite venha nos envolver com a Tua presença, que o Senhor nesta noite, Pai, venha nos alimentar com a Tua palavra. Ah, Senhor da glória, o nosso desejo é estar aqui, o nosso desejo, meu Pai, e anseio é sentir a Tua presença, Senhor. Nos envolve, Espírito Santo, nos envolva agora, meu Pai. Ah, Senhor da glória, o quanto o mundo tem tentado nos afligir, o sistema, Senhor, tem tentado, Senhor, nos corromper, mas estamos aqui, Senhor, vencemos mais uma batalha, vencemos os pratos do inimigo, ó Pai, para estarmos na Tua presença. Estamos aqui para usufruir dela, Senhor. Derrama sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre nós a Tua virtude, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, Senhor.
seja manifestado, Senhor, sobre este ambiente, sobre cada ser que está aqui presente, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, mova, Senhor, o nosso interior, mova o nosso interior, meu Pai, mova o nosso interior, meu Pai, porque o nosso prazer é sentir a Tua presença, é sermos envolvidos pelo Senhor, é sermos guiados pelo Senhor, é sermos vestidos pelo Senhor, é sermos banhados pelo Teu sangue e cheios da Tua presença. Aleluia, aleluia. Abre o teu coração, minha irmã, abre o teu coração, meu irmão, fale com Deus agora, fale para o Senhor o que você deseja dele, fala para o Senhor o que você almeja aqui nesta noite, diga para ele: Senhor, faça um mover sobrenatural sobre a minha vida, chega de viver a mesmice, eu quero viver o extraordinário do Senhor sobre a minha vida. Muda a minha mente, muda o meu coração, muda, Senhor, muda, meu Pai, o meu caráter, muda, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Fale com Deus, fale com o Senhor, abre a tua boca. Esta é a oportunidade que você tem de expressar-se para Deus. Diga para o Senhor o quanto Ele é importante para a tua vida, diga para o Senhor o quanto é importante esse momento de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Diga para Ele: Senhor, nada mais importa, o que me importa é estar na tua presença, o que importa, meu Pai, é sentir a tua graça, o que me importa, meu Pai, é sentir a tua unção me envolvendo, meu Pai. Ah, Senhor da glória, nada mais me supre se não for a tua presença, nada mais me supre se não for a tua palavra, nada mais me supre se não for a tua graça sendo derramada sobre a minha vida. Diga para o Senhor agora, diga para o Senhor. Aleluia, oh glória a Deus. Sinta essa comunhão, sinta o Espírito Santo sobre a tua vida, sinta o Espírito de Deus sobre a tua vida nesse momento. Fale com Ele, diga: vem Espírito Santo, me convença de todo o pecado, me convença de toda a iniquidade, que eu não venha viver segundo a minha carne, mas segundo o desejo, querer, a vontade do teu Espírito. Aleluia. Sinta, irmão, essa presença, essa Shekinah que nos envolve sobre este templo, esta graça que está sendo manifestada sobre as nossas vidas. Sinta agora, se envolva. Oh Espírito Santo, oh Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, Pai. Quantos entraram aqui aflitos, Senhor, mas agora através desta oração, meu Pai, o Teu Espírito já está suprindo todas as necessidades. Quantos entraram aqui tristes, meu Pai, mas o Teu Espírito já está alegrando. Quantos entraram aqui, meu Pai, com pensamentos supérfluos, mas o Teu Espírito já está levando para o aprofundamento espiritual. Aleluia, aleluia. Sinta o Senhor, sinta o Senhor pairar sobre a tua vida agora. Sinta o Espírito Santo sobre você agora. Esqueça a tua vida terrena. Ligue o teu pensamento no Senhor e sinta essa graça te envolver. Ora calamadarabasoe. E canore manaya subia. Stuela manore vase mi canaya soe.
Oh Espírito, oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, você pode abrir a tua boca para adorar Ele. Adora, 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 adora. Adora o Senhor, adora, adora, adora esse Deus maravilhoso. Há quanto tempo você não adora Ele da forma que Ele merece e da forma que você aprendeu? Adore a Ele, adora, sinta Ele. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso. Há quanto tempo você não sente mais o teu coração contrito? E olha o que o Senhor está te proporcionando agora: intimidade, relacionamento, comunhão. Entra, meu irmão, nessa presença. Oh Espírito, desliga da terra, desliga da terra. Sinta essa graça envolvente. Sinta essa graça envolvente. Olhe para o amor dele que foi incondicional. Olha Jesus carregando a cruz até o Calvário, sobre a via dolorosa, o teu corpo açoitado, machucado, ferido, as suas artérias expostas, mas ele não desistiu, foi por você. Aleluia! Oh, maravilha, meu Deus! Oh Espírito Santo, mesmo machucado, mesmo ferido, suas artérias pulsando sangue e o teu sangue jorrando pelas vias, ele não desistiu, ele não parou. E Ele está dizendo para você aqui nessa noite: não pare, não desista, não pare, não desista. Eu cuido de você, eu zelo por você, eu olho por você. Sinta essa presença, sinta essa presença, meu irmão. Sinta, varão, essa graça envolvente. Há quanto tempo você não fala em mistério com Deus? Há quanto tempo? Diga. O Senhor está proporcionando agora para que você fale, renovando os teus dons, os teus talentos, para que você o adore. Aproveite o ambiente espiritual, aproveite essa comunhão agora. E diga para o Senhor o quanto Ele é maravilhoso. Diga o quanto Ele é maravilhoso, amoroso. Diga para o Senhor agora, diga. Dai graças a Ele. Dai graças ao Senhor, adore, 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 adore. Esquece o mundo, esquece os problemas. Aqui no cenáculo é para adorar, adora, adora, adora. Adora Ele, adora, adora. Sente a presença. Oh Espírito de Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Deus divino. Obrigado, divino Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor, por não nos deixar órfãos. Obrigado por rogar ao Pai e nos enviar o outro Consolador. Oh Espírito de Deus, oh glória, sinta essa presença. Sinta essa presença pairar sobre a tua vida aqui. Senhor, nós te agradecemos, pois o nosso tempo é escasso, Pai. E aproveitamos da melhor forma, Deus. É necessário que a tua palavra, Senhor, seja pregada. É necessário, Pai, que haja a exposição da tua palavra, para que aqueles que ainda não são salvos sejam salvos,
para que aqueles que ainda estão descrentes, meu Pai, sejam crentes. É necessário que a tua palavra seja pregada, para que o pecado seja exterminado. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a nos mantermos. Me ajuda, Senhor, a pregar a tua palavra. Me ajuda, Espírito Santo. Porque sem ti não sou nada. Sou dependente do Senhor. Oh Deus. Lembre de uma coisa, meu irmão. Você não é nada sem Deus. Você não é nada sem a presença dEle. E Ele está dizendo: você não é nada sem mim. Você precisa de mim. Não recorra a outros, recorra a mim. Porque sou eu que intercedo por você com gemidos inexprimíveis. Oh, maravilha. Continua conosco, Senhor. E desde já eu quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade de estar orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode melhorar dando glória a Deus. Mistura com glória e com aleluia. Bate palma e dá glória para Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Que magnífica a presença do Senhor. Que presença gloriosa de Deus que está sobre esta casa. O Espírito Santo do Senhor paira sobre este ambiente. Amém, irmãos? Queridos, Senhor Deus colocou uma palavra gloriosa sobre o meu coração, e eu quero aqui poder partilhar de forma objetiva, mas porém clara e concisa. E é por isso que no início eu clamei pela ajuda do Espírito Santo, porque o pregador ele é somente um instrumento, mas quem faz e realiza a obra é o Espírito de Deus. Amém? Queridos, nós lemos aqui o texto sagrado que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo de número 5, versículo 16 a seguir, acerca das obras da carne e os frutos do Espírito. O propósito primordial desta carta de Paulo aos Gálatas é claro que primeiramente combater falsos ensinos, falsos mestres que queriam distorcer o evangelho a qual o Senhor confiou sobre as mãos do apóstolo Paulo, esse ministério glorioso que todos nós temos conhecimento. Boa parte das pregações do Novo Testamento é sempre se referindo ao apóstolo Paulo, porque sim, ele foi um grande apóstolo, ele sim foi um grande imitador de Cristo e uma grande referência para o Evangelho. E o objetivo primordial de Paulo era combater as heresias, os falsos ensinos, que se infiltravam dentro das igrejas. Alguns desses falsos mestres queriam trazer facilidades, queriam trazer a palavra de Deus distorcidamente e que os cristãos daquela época viessem se enquadrar nela. Porém, o apóstolo Paulo ele foi uma grande referência, porque ele tinha um cuidado com as igrejas. Ele tinha um cuidado e zelo também pela palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele era um grande combatente, porque por mais que ele encontrasse oposições,
ele sempre se colocava no combate. Paulo, ele nunca retrocedeu diante do evangelho de Cristo. Paulo, ele sempre foi um pregador avante. Nós temos um grande exemplo do ministério do apóstolo Paulo. Quando nós passamos a meditar nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento, observamos que Paulo passou por algumas prisões. E dentro da prisão, o próprio apóstolo Paulo, ele pregava a palavra. Paulo também rogou pelos pergaminhos, pelos livros, porque ele era um estudioso da palavra de Deus, e ele queria transmitir um evangelho puro, o evangelho sólido, o evangelho que causava impacto, transformação na vida das pessoas. E era essa autoridade que o Espírito de Deus derramava sobre a tua vida. E o interessante é que no capítulo de número 5 de Gálatas, Paulo, ele vai trazer essas referências. Alguns cristãos da época achavam que, pela graça de Deus ser abundante, eles poderiam permanecer no pecado. Equívoco deles, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai ser enérgico nas suas atribuições acerca da graça e também acerca do pecado. E é isso que nós vamos aprender em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Eu peço para que os meus irmãos que estão com Bíblia, não feche a tua Bíblia. Fique com a tua Bíblia aberta, que nós vamos aqui desfrutar de alguns ensinos doutrinários para a nossa vida cotidiana. Se nós queremos vencer o pecado, vencer as concupiscências da nossa carne, nós precisamos dar lugar ao Espírito. Perceba que no capítulo de número 5, versículo de número 16, Paulo vai trazer algumas atribuições e ele vai se referir sobre oposições, ou seja, a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. É claro que aquele que você mais favorecer é aquele que mais fortemente vai se opor. É aquele que mais facilmente, mais fortemente irá se manifestar. Então no versículo de número 16, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Pregador, me explica o versículo. Traga para mim uma exegese simplificada deste versículo. O que o apóstolo Paulo quis dizer em andar em espírito? O que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele se expressou para a igreja dizendo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne? Meus irmãos, eu quero dizer algo muito importante aqui, e peço que você redobre a sua atenção. Andar em espírito não é somente ler a palavra de Deus. Andar em espírito não é somente você orar e consagrar a sua vida. Andar em espírito é você ter integridade espiritual. É você ter caráter espiritual diante de Deus e diante das pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: andai em espírito. O teu caráter precisa transparecer Cristo, porque o próprio Cristo, ele andou em espírito, transparecendo Deus, o Deus Pai que o enviou. Então, perceba, olha o que o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se eu favorecer o espírito, claramente, a minha carne não terá força sobre mim, porque eu estou em espírito.
Eu estou constantemente ligado com o Senhor. Quando eu estou andando em espírito, a minha visão ela é ampla. Quando eu falo sobre visão, não é sobre a ótica humana, mas é a visão espiritual, que os próprios Deus, Ele nos transmite através do teu Espírito Santo. A visão espiritual, ou seja, se eu ando em espírito, eu não frequento lugares que não agradam a Deus. Se eu ando em espírito, eu não digo palavras que desagradam a Deus. Se eu ando em espírito, eu não ando com amizades que não agradam ao Senhor e que eu tenho absoluta certeza que irá me contaminar. Se eu ando em espírito, eu estou em comunhão com o Senhor. E claramente o Espírito de Deus vai me fortalecer e me condicionando a uma vida de santidade contínua. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que o apóstolo Paulo quis dizer com a concupiscência da carne? O que seria isso? Concupiscência da carne. Concupiscência da carne é a fragilidade da carne. É quando a carne se inclina para o pecado, para os seus prazeres. Então o apóstolo Paulo está falando assim: se eu andar em espírito, eu não vou cumprir as concupiscências da carne. Ou seja, se eu andar em espírito, claramente eu não irei me inclinar para o pecado, porque eu estou andando em espírito, e o meu caráter, ele é cordial, o meu caráter, ele é íntegro, o meu caráter, ele é idôneo, o meu caráter é espiritual, assim como o caráter de Cristo. Ou seja, andando em espírito, eu sou um imitador de Cristo. Versículo de número 17, Paulo vai dizer: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Por quê? O espírito ele cobiça contra a carne. Porque o próprio Espírito Santo vai dizer que ele é santo. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos que viver uma vida de santidade. Uma vida sujeita ao Senhor. Lembra o que Tiago diz na sua epístola? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas veja primeiro o que Tiago está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque tendo a certeza que me sujeitando ao Senhor, sendo reverente ao Senhor, sendo obediente para com o Senhor, sendo verdadeiro para com o Senhor, é claramente que o diabo, ele vai fugir de mim, porque ele não vai encontrar espaço, ele não vai encontrar brecha, ele não vai encontrar frechas para entrar e fazer algazarra na minha vida. Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Perceba bem, meus irmãos, quando nós andamos em espírito, em comunhão com Deus, você pode perceber que nós não temos prazer em pecar, vontade de pecar, de errar contra o Senhor. Por quê? Estamos sendo conduzidos pelo Espírito. Estamos sendo direcionados pelo Espírito. Estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E é nessa ocasião que o Espírito cobiça contra a carne, para que nós não viemos fazer a vontade da carne. Mas quando nós damos lugar à carne, as
concupiscências da carne, que é a inclinação para o pecado, que é a fragilidade da nossa carne, aí a carne ela vai se opor ao Espírito. E vai fazer com que nós não fazemos a vontade do Espírito. Porque a vontade do Espírito Santo é que nós não viemos pecar. Mas a vontade da carne é nos fazer pecar. E é por isso que os dois, um se opõe ao outro. Vamos lá. Versículo de número 19. Versículo de número 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha que o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas características que são manifestas pelas obras da carne. No versículo de número 19, ele vai trazer essas características. E olha o que ele diz. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está sendo claro que aquele que favorece a tua carne e permanece no pecado, e ele vai trazer características de pecado gravíssimos, que são cotidiano na vida de pessoas. Paulo ele vai trazer uma referência bastante justa, e ele também vai trazer uma referência escatológica. Ele vai dizer que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não é o pregador que está dizendo, isto é a palavra do Senhor que está dizendo. Se você permanece com uma vida inclinada para o pecado, permanece com abominação diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, porque você sabe que os olhos do Senhor estão sobre vós constantemente como chamas de fogo. Você sabe que isso é uma abominação a Deus, porque a própria palavra diz, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito, que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. E se nós destruirmos o templo do Espírito, o Senhor nos destruirá no último dia. Então isso é uma afirmação. Perceba que a Escritura Sagrada ela está em conjunto. Ela é inerrante, ela é verdadeira, ela é eficaz. E o apóstolo Paulo está sendo bem objetivo e claro e conciso no que ele está falando. Se você permanecer numa prática de pecado, de inclinação para o pecado, o seu destino não é a herança eterna. O seu destino não é o reino de Deus. Ele está dizendo, no versículo de número 21, e coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, Paulo, ele não vai deixar apenas no confrontamento espiritual. Paulo também ele vai trazer referências fortíssimas acerca do fruto do Espírito. Paulo, em seu primeiro momento, ele menciona sobre as obras da carne. E o que as obras da carne podem causar consequências que não podem mais voltar atrás sobre a vida de um ser humano. Por isso que é importantíssimo, quando você vier a uma igreja
e diante da presença de Deus, erguer a tua mão e reconhecer a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque a partir desse momento que você aceita ao Senhor, reconhece a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, o Espírito de Deus vem sobre você e te convence de todo o pecado. E a partir desse exato momento, você não passa mais a ser guiado pelas suas próprias convicções, mas ser guiado pelo Espírito. E é por isso que quando somos guiados pelo Espírito de Deus, somos considerados filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então não é qualquer um que é filho de Deus. Não é qualquer um que pode abrir a tua boca e dizer, eu sou filho de Deus. Para ser considerado filho de Deus, precisa ser guiado pelo Espírito. Para ser filho de Deus, reconhecido como filho de Deus, precisa ser direcionado pelo Espírito. E ele vai deixar bem claro, porque Paulo não fala acerca só da oposição carnal, mas Paulo vai trazer algo muito importante e forte, que é acerca dos frutos do Espírito. O que os frutos do Espírito causam na vida daqueles que querem ser guiados pelo Espírito. Porque uma coisa é eu querer, não é somente fazer. Uma coisa é eu querer ser guiado pelo Espírito, ser direcionado pelo Espírito, ser sensível à voz do Espírito. Outra coisa é fazer. É diferente. A sensibilidade, ela faz a total diferença na vida de um cristão. Quando eu falo sobre sensibilidade, é você saber ouvir. Quando o Espírito está falando, não faça, não vá, não frequente, não ande, é você ser sensível à voz do Espírito. É você aprender a discernir a voz do Espírito. E Paulo vai deixar bem claro acerca dos frutos do Espírito. E olha o que ele diz, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que aquele que abre a tua boca para dizer que é de Cristo, crucificou a sua carne. Com Cristo. Lá no Calvário. Olha o que ele está dizendo. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Paixões que nos inclinam para o pecado. Paixões que nos inclinam para a morte espiritual. E o próprio apóstolo Paulo vai se referir na carta aos Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas não fica só aí, porque Paulo também vai trazer a esperança. Existe a morte? Existe. Por isso que ele diz, o salário do pecado é a morte, tanto física como espiritual. Mas ele segue dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para aqueles que são guiados pelo Espírito. E não segundo as suas paixões. Porque aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne, ou seja, mortificaram a sua carne. Para viver segundo as condições do Espírito.
Ou seja, quando eu entrei para o Evangelho, eu não entrei para o Evangelho para fazer o que eu bem quero fazer, não. Eu entrei para o Evangelho para ser guiado pelo Espírito, para fazer a vontade do Espírito, para fazer a vontade de Deus, não segundo a minha vontade. Porque eu vou dizer algo muito importante, porque se fosse pela minha vontade, nem aqui eu estaria hoje. Porque se fosse pela tua vontade, você não estaria há tanto tempo no Evangelho. E é por isso que Paulo ele vai trazer a referência sobre os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito para aqueles que estão em Cristo precisa ser presencial. Precisa e necessita ser manifesto. Ou seja, aqueles que cumprem a concupiscência, as obras da carne, precisam ver os frutos do Espírito se fluindo sobre a tua vida. As pessoas que estão à tua volta precisam ver os frutos do Espírito fluindo sobre o teu semblante, sobre as tuas palavras, sobre o teu comportamento, sobre o teu caráter. E é por isso que Paulo, ele traz essa referência importantíssima. E olha o que ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, eu crucifiquei, assim como Cristo crucificou o meu pecado lá na cruz e me banhou com teu sangue, me reconciliando, rasgando o véu de cima a baixo, para que eu tenha acesso à tua presença. Eu também renunciei o meu pecado para servi-lo até a morte. Eu renunciei às minhas paixões. Eu renunciei o meu pecado. E hoje eu não vivo mais segundo as minhas paixões. E é isso que nós temos que ter em mente. Eu não vivo mais segundo as minhas paixões. Eu preciso ser um instrumento de Deus. Eu preciso ser uma referência nas mãos do Senhor. As pessoas precisam enxergar Deus em mim. Ou seja, o cristão não partilha com as concupiscências do mundo. O cristão, ele não compartilha com pessoas que são corruptas, que contaminam, que levam para a inclinação do pecado. Não, aliás, diferentemente de tudo isso, o cristão no meio deles se torna uma referência. Se torna um exemplo a ser seguido. E é isso que Deus está ensinando aqui para nós hoje, inspirando o apóstolo Paulo através desse texto. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque não adianta só falar que vive. Tem que andar também no Espírito. Não adianta chegar no altar, chegar numa oportunidade e falar: eu sou cheio do Espírito. Precisa andar no Espírito. Seus amigos precisam saber que você é cheio do Espírito Santo. Na faculdade, os seus amigos dentro da tua sala, que estão participando e partilhando da formação acadêmica, precisam saber que você é cheio do Espírito. Dentro da igreja, as pessoas precisam saber que você é um crente cheio do Espírito. Como? Com o teu caráter, a tua forma de falar, a tua forma de agir, o teu comportamento, o teu pensamento. O crente cheio do Espírito, ele é diferente. Por onde ele passa, ele é diagnosticado. Elias foi considerado um homem de Deus por onde passava. Eliseu, por onde passou, foi chamado de homem de Deus.
Moisés brilhou diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor viu graça nele. O Senhor viu a diferença em Davi, pela renúncia do pecado, porque Davi pecou, fracassou, mas ele renunciou ao pecado e preferiu a presença de Deus. Até que ponto nós chegamos para ter a presença de Deus? Até que ponto você tem chegado, minha irmã, meu irmão, para ter essa presença que nós anunciamos aqui dentro da igreja? Muitas vezes ela é manifesta através do movimento, através de um ato do Espírito Santo, porque não quer dizer que eu fale em língua estranha, que eu sou cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que eu pulo, é que eu sou cheio do Espírito Santo. É uma característica do batismo do Espírito Santo, mas não quer dizer que eu seja cheio. Ser cheio do Espírito Santo é ser diferente. Ser cheio do Espírito Santo é ter brilho. Ser cheio do Espírito Santo é se compadecer. Ser cheio do Espírito Santo é ter sede de justiça. Ser cheio do Espírito Santo é ser misericordioso. Ser cheio do Espírito Santo é ser contrito de coração. Ser cheio do Espírito Santo é ser pacificador. Ser cheio do Espírito Santo é ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. As pessoas verem a diferença em você, meu irmão. Quem você é na rua. Quem você é no meio dos seus amigos. Qual é a sua identidade? Eu não quero abordar a faixa etária, porque isso diante de Deus não quer dizer nada. Por mais que os cabelos brancos sejam honrosos diante de Deus, mas não quer dizer que eu seja salvo em Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é você ser cordial consigo mesmo. Não enganar a si próprio. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem um caráter idôneo, centrado, postura, posicionamento. Ser cheio do Espírito Santo é isso aqui que Paulo está falando aqui, ó. Vivemos no Espírito, mas também andemos no Espírito. No final, Paulo vai dizer: não sejamos cobiçosos de vanglórias. Ou seja, nos gloriando pela sabedoria, pelo conhecimento, pela eloquência, pelos dons que são diversos sobre a nossa vida, porque dom é emprestado de Deus, não quer dizer que somos donos. Então não é uma referência de ser cheio do Espírito Santo. Dom é emprestado de Deus para que nós exercemos o nosso ofício terreno, o nosso ministério terreno, mas não quer dizer que eu seja cheio do Espírito. Aí Paulo vai dizer: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, Paulo está falando, quem é cheio do Espírito Santo e quem é guiado pelo Espírito, ele é diferente. E os frutos do Espírito estão visíveis sobre a sua vida. Se você é guiado pelo Espírito Santo, as pessoas veem autenticamente o Espírito Santo e os frutos dele sobre a tua vida. Eu não preciso me gloriar. Eu não preciso irritar o meu irmão por causa disso. Eu não preciso ser cobiçoso de vanglória ao ponto de me gloriar, achando que eu sou melhor do que o meu próximo. Paulo está falando, quer ser bom? Quer ser melhor? Não somente viva no Espírito, mas ande no Espírito. Não somente viva,
Porque viver é o que muitos vivenciamos dentro da igreja. O momento. A